O pátio do leilão explodiu em silêncio. Mais de 200 pessoas prenderam a respiração ao mesmo tempo. No centro da plataforma de madeira, sob o sol escaldante de agosto, estava ela, a escrava que ninguém nunca tinha visto igual. Cabelos negros caindo como cascata até abaixo da cintura. E quando finalmente ergueu o rosto, olhos cinzas, claros, brilhando como prata líquida sob a luz implacável do sol. O leiloeiro anunciou o preço com voz trêmula. 40 contos de réis, senhores. Uma fortuna. O preço de 10 vidas humanas. Mas os homens presentes não viam uma pessoa. Viam um objeto raro. E cada um deles tinha planos terríveis para aquela mulher. Até que um homem se levantou e disse um número que calou a todos. Esta é a história real de Isadora e do barão que pagou o impensável para salvá-la. Agosto de 1861, região sul do Brasil imperial. Isadora tinha 28 anos quando foi arrastada para aquele leilão. Mas para entender quem ela era, precisamos voltar 3 gerações. Sua história começou com uma mulher africana, capturada em Angola, acorrentada num porão de navio negreiro, trazida à força para o Brasil. Essa mulher, a avó de Isadora, foi comprada por um senhor de escravos português. Ele a violou, e dessa violência nasceu a mãe de Isadora. Do outro lado, o pai de Isadora era filho de uma inglesa com um africano. Um homem que nascera livre, mas que foi escravizado ilegalmente através de dívidas forjadas. Armadilhas burocráticas que transformavam pessoas livres em propriedade. Dessa união impossível, dessa mistura genética rara e trágica, nasceu Isadora. E ela herdou algo que a marcaria para sempre. Pele negra, profunda e lisa como ébano polido. Cabelos completamente lisos, que cresciam sem parar desde a infância, agora alcançando um comprimento impressionante, muito abaixo da cintura. E os olhos, Deus do céu, aqueles olhos, cinzas claros como a névoa da madrugada. Uma mutação genética tão rara que pouquíssimas pessoas no mundo inteiro a possuíam. Isadora cresceu numa fazenda no interior e desde muito cedo aprendeu que sua beleza incomum não era bênção, era maldição. Os homens a olhavam, não com admiração, com fome. Desde os 13 anos, teve que aprender a desviar dos olhares, das mãos, das investidas. O dono da fazenda a mantinha trancada na casa grande. Dizia que era para protegê-la. Mas Isadora sabia a verdade. Ele a queria sob controle, como um objeto valioso trancado em cofre. Quando o senhor morreu e a fazenda entrou em falência, os herdeiros se reuniram, olharam para Isadora e viram dinheiro. Aquela escrava diferente vai valer uma fortuna, disseram entre si. Olhos de prata, cabelos assim, alguém vai pagar muito por ela. E estavam certos. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. Naquela manhã de agosto, o pátio estava lotado. Mais gente do que qualquer leilão já tinha visto. Homens vieram de cidades distantes. Alguns viajaram dias inteiros só para ver a tal escrava de olhos prateados. Isadora foi trazida para o centro da plataforma às 9 da manhã. O sol já estava alto. O calor era sufocante. Mais de 200 pessoas se aglomeravam no pátio empoeirado. Quando ela apareceu, o silêncio foi ensurdecedor. Ninguém falou, ninguém se mexeu, todos apenas olharam. Ela mantinha a cabeça baixa, os cabelos negros caindo como cortina ao seu redor. Sabia exatamente por que estavam ali. Sabia o que queriam dela e tinha medo. O leiloeiro, um homem gordo e suado chamado Silveira, esfregou as mãos, sorriu. Ia ganhar uma comissão gigantesca naquele dia. Senhores! Sua voz ecoou pelo pátio. Esta é Isadora, 28 anos, saudável, forte, obediente. Ele pausou para efeito dramático. Como podem ver com seus próprios olhos, ela possui características físicas raríssimas. Cabelos que alcançam comprimento extraordinário. E olhos que vocês jamais viram em pessoa de pele escura. A multidão murmurou. É peça única, senhores. Única em toda a província. Talvez em todo o Império do Brasil. Silveira se virou para Isadora. Sua voz ficou dura. Levante a cabeça. Isadora hesitou. Suas mãos tremiam. Eu disse, levante a cabeça. Lentamente, muito lentamente, ela ergueu o rosto.
E quando seus olhos cinzas, claros, brilhantes, impossíveis, varreram a multidão, homens seguraram a respiração. Era perturbador, belo de um jeito que assustava, como se ela não fosse completamente humana. Como se fosse algo saído de um conto, de um mito, de um pesadelo. O leiloeiro continuou saboreando cada palavra. Lance inicial, 40 contos de réis. A multidão explodiu. 40 contos de réis era mais que o preço de 10 escravos comuns juntos. Era mais dinheiro do que muitos homens ganhavam em anos, às vezes décadas, de trabalho duro. Mas as ofertas começaram imediatamente. 42 contos! Gritou um fazendeiro gordo do fundo, com barriga proeminente e rosto vermelho de excitação. 45! Ofereceu um comerciante de meia idade, olhos percorrendo o corpo de Isadora de forma lasciva e repugnante. 47! Berrou um jovem rico, filho de senhor de escravos, conhecido na região por sua crueldade com as escravas. Isadora ouvia os números subindo. Cada lance representava um destino diferente. Mas todos levavam ao mesmo inferno. Nenhum daqueles homens a queria para trabalho. Queriam seu corpo, sua exoticidade. Queriam possuir algo raro, como quem coleciona borboletas raras pregadas em quadros. Ela sentiu náusea subindo pela garganta. Pensou, preferia morrer, aqui, agora, do que ser comprada por qualquer um desses animais. Foi quando uma voz diferente cortou o leilão como lâmina afiada. 50 contos de réis. Todos se viraram. No canto do pátio, encostado numa árvore, estava um homem que poucos haviam notado chegar. Alto, porte aristocrático, barba bem aparada grisalha, roupa de qualidade impecável, olhos sérios e profundos. Barão Expedito de Sá e Albuquerque. 40 anos, viúvo havia 5 anos, sem filhos. Vivia sozinho numa fazenda imensa, administrando negócios de café. Era conhecido na região como homem justo, mas distante. Respeitado, temido por alguns, admirado por outros. O leiloeiro ficou de boca aberta. 50! 50 contos, senhor barão, tem certeza? Sua voz tremeu. Expedito caminhou para a frente. Sua voz era firme, calma, final. Tenho 50 contos, feche o negócio. O silêncio que caiu sobre o pátio foi absoluto. 50 contos de réis era uma fortuna tão absurda, tão astronômica que ninguém ousaria cobrir. Era mais dinheiro do que a maioria dos presentes veria na vida inteira. O fazendeiro gordo resmungou algo, mas não ofereceu mais. O comerciante lascivo desistiu furioso. O jovem cruel cuspiu no chão e saiu pisando duro, socando o ar. Silveira quase gritou de alegria. Vendida! Vendida ao ilustríssimo Barão Expedito de Sá e Albuquerque, por 50 contos de réis. Barão Expedito caminhou até a plataforma com passos firmes e medidos. Puxou uma bolsa de couro, abriu e começou a contar dinheiro vivo. Notas, moedas de ouro. Ele tinha trazido o dinheiro especificamente para aquele leilão. Planejara tudo. Silveira, com mãos trêmulas de ganância, contou cada centavo. Depois empurrou os papéis de posse para Expedito assinar. Tudo certo, senhor barão. Ela é sua. Expedito assinou, sem dizer uma palavra. Depois, pela primeira vez, olhou para Isadora de perto. Ela mantinha a cabeça baixa, tremendo visivelmente. Ele falou baixo, com gentileza que ela não esperava. Pode levantar os olhos. Isadora obedeceu lentamente. E quando aqueles olhos cinzas encontraram os dele, Expedito sentiu algo estranho no peito. Não era atração física, embora ela fosse, inegavelmente, extraordinariamente bela. Era outra coisa, mais profunda. Proteção, determinação. Como se estivesse olhando para algo precioso que precisava ser guardado do mundo cruel. Venha, disse ele gentilmente. Vamos para casa. A viagem até a fazenda levou 2 dias inteiros. Isadora foi colocada dentro da carruagem, protegida do sol escaldante e da poeira da estrada. Expedito cavalgava ao lado, no seu cavalo preto. Paravam regularmente para descansar. Ele garantia que ela comesse e bebesse adequadamente. Tratava-a com um respeito que ela nunca, em toda a sua vida, havia experimentado. Na primeira noite, acampados numa clareira sob estrelas incontáveis, Isadora finalmente juntou coragem. Senhor barão, posso fazer uma pergunta?
Expedito, sentado perto da fogueira, olhou para ela. Pode. Por que o senhor me comprou? Silêncio. O senhor pagou uma fortuna, 50 contos de réis. Todos os outros homens naquele leilão queriam me comprar para... Ela hesitou. Para abusar de mim. Eu sei disso. Senti nos olhares deles. Expedito mexeu nas brasas da fogueira com um graveto. Eu sei. Ela arregalou os olhos. Sabe? Claro que sei. Não sou idiota, Isadora. Vi os olhares daqueles homens. Vi as intenções. Por isso paguei mais do que qualquer um deles poderia pagar. Mas então, por quê? Por que me comprou? Ele olhou diretamente nos olhos dela. Para tirá-la de lá, para garantir que nenhum daqueles animais a tivesse. Lágrimas começaram a cair pelo rosto de Isadora. E agora? O que vai fazer comigo? Vou colocá-la para trabalhar na casa grande. Serviços domésticos, limpeza, organização. Talvez cozinha, se souber. Trabalho honesto, nada mais. Isadora cobriu o rosto com as mãos e chorou. O senhor pagou 50 contos de réis para me salvar, para me dar trabalho honesto. Pagaria 100 se fosse necessário. Sua voz era firme. Nenhuma mulher merece o destino que aqueles homens planejavam para você. Pela primeira vez em meses, talvez anos, Isadora chorou de alívio. Chegaram à fazenda ao anoitecer do segundo dia. A propriedade era imponente. Casa grande no estilo colonial, com 2 andares, varandas amplas, janelas enormes, senzalas organizadas ao fundo. Plantações de café bem cuidadas, se estendendo até onde a vista alcançava. Expedito apresentou Isadora à governanta. Uma senhora idosa, magra e séria, chamada Dona Firmina. Firmina, esta é Isadora. Vai trabalhar na casa grande. Prepare um quarto para ela, roupas adequadas, tudo o que precisar. Dona Firmina olhou Isadora de cima a baixo. Viu os cabelos extraordinários, os olhos impossíveis. Mas era mulher sábia e bondosa. Acenou. Venha, querida, vou cuidar de você. Nos primeiros dias, Isadora mal conseguia acreditar que tudo era real. Tinha um quarto próprio, pequeno sim, mas limpo, privado, com porta que trancava por dentro. Comia 3 vezes ao dia, comida adequada, farta. O trabalho era cansativo, limpeza, organização, ajudar na cozinha, mas era respeitoso. Ninguém a tocava, ninguém a olhava com lascívia, ninguém a ameaçava. E o barão Expedito, ele mal aparecia. Passava dias inteiros cuidando da fazenda, inspecionando as plantações, conversando com capatazes, resolvendo problemas. Voltava tarde da noite, jantava sozinho no grande salão vazio e ia dormir. Era um homem solitário que vivia para o trabalho. Isadora começou a observá-lo de longe. Via como tratava todos os trabalhadores com respeito, como era justo, mas firme, como carregava uma tristeza profunda nos olhos. Um dia perguntou a Dona Firmina. O barão sempre foi assim, tão solitário. Firmina suspirou. Estava descascando batatas. Desde que a esposa morreu faz 5 anos. O que aconteceu com ela? Febre. Levou em 3 dias. Não tiveram filhos. Ele ficou sozinho nesta casa grande. Trabalha sem parar para não pensar nela. Isadora sentiu uma onda de compaixão. Ela conhecia a solidão, conhecia a perda. E lentamente começou a fazer pequenas coisas. Quando limpava o escritório de Expedito, deixava flores frescas no vaso de vidro da escrivaninha. Rosas brancas, lírios. Quando preparava o chá dele, colocava exatamente a quantidade de açúcar que ele preferia, 2 colheres, nunca mais, nunca menos. Quando via que ele chegava exausto depois de um dia longo, garantia que o jantar estivesse quente, farto e pronto na hora exata. Pequenos gestos invisíveis. Mas Expedito notava. No início não disse nada, mas começou a reparar nela, na dedicação, no cuidado, na forma gentil como tratava todos na casa. E começou a conversar. Pequenas conversas primeiro. Bom dia, Isadora. Como está o trabalho? Precisa de algo? Depois conversas mais longas. Sobre a fazenda, sobre os planos para a colheita, sobre livros que ele lia na biblioteca. Expedito descobriu algo surpreendente. Isadora, embora analfabeta, tinha uma inteligência natural impressionante. Ela entendia conceitos rapidamente. Fazia perguntas inteligentes, tinha opiniões próprias. Quando ele falava sobre a administração da fazenda, ela sugeria coisas. E muitas vezes suas sugestões faziam sentido.
Sabe ler? Ele perguntou um dia. Não, senhor. Nunca me ensinaram. Gostaria de aprender. Os olhos cinzas dela brilharam. Mais que tudo neste mundo. Expedito contratou um tutor, um professor particular, que vinha 3 vezes por semana ensinar Isadora. Ela aprendeu rápido, vorazmente, como se estivesse recuperando anos perdidos. Em 6 meses já lia livros inteiros. Foi também em 6 meses que Expedito admitiu para si mesmo algo que tentara negar desesperadamente. Ele estava se apaixonando por Isadora, não apenas pela beleza física única, embora ela fosse extraordinária, mas pela pessoa, pela bondade, pela força, pela forma como ela iluminava a casa que fora escura e morta por 5 anos. Mas ele lutou contra os sentimentos. Ela é minha escrava, pensava. Eu paguei 50 contos por ela. Seria errado. Seria abuso de posição de poder. Mas o coração não obedece à razão. Uma noite, 8 meses depois de trazê-la para a fazenda, Expedito a chamou ao escritório. Isadora veio nervosa. Era tarde. Todos já haviam se recolhido. Sim, senhor barão. Sente-se, por favor. Ela sentou numa cadeira de frente para a escrivaninha dele, hesitante. Expedito puxou uma gaveta. Tirou um papel oficial com selo e assinaturas. Isadora, quero lhe dar algo. Ele estendeu o papel. Ela pegou, confusa, e olhou para as palavras escritas. Agora que sabia ler, podia entender. Seus olhos se arregalaram. O quê? O que é isto? Sua carta de alforria. A voz dele era firme. Você é livre a partir deste momento. O papel tremeu nas mãos dela. Livre. Ela mal conseguia pronunciar a palavra. O senhor está me libertando? Estou. Não é certo que você seja propriedade. Nunca foi. Isadora segurou o papel com as 2 mãos. Lágrimas caíam, molhando o documento precioso. Por quê? Por que faz isso? Expedito se levantou, caminhou ao redor da mesa. Ajoelhou-se na frente dela, para ficarem na mesma altura. Porque quando te comprei naquele leilão, fiz isso para salvar você daqueles homens, não para possuir você. E agora que te conheço, ele pausou, sei que você merece muito mais que ser propriedade de qualquer pessoa. Isadora chorou abertamente, sem vergonha. Não sei o que dizer. O senhor me deu tudo. Trabalho digno, educação, respeito e agora liberdade. Como posso agradecer? Não precisa agradecer. Expedito respirou fundo. Mas há algo mais que eu quero lhe dar, se você aceitar. O quê? Meu coração. Silêncio absoluto. Eu me apaixonei por você, Isadora. Sei que sou 12 anos mais velho. Sei que fui seu dono, o que complica tudo. Mas amo você. Amo sua bondade, sua força, sua inteligência. Amo como você trouxe vida de volta para esta casa morta. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois falou com voz trêmula. Eu também me apaixonei pelo senhor, por Expedito, desde o dia que me salvou naquele leilão. Mas tinha medo de admitir, tinha medo que fosse apenas gratidão. E é? Não. Ela tocou o rosto dele suavemente. É amor verdadeiro. Ele pegou as mãos dela. Então quer ficar, não como escrava, não como empregada, como mulher livre que escolhe estar aqui. Como minha esposa, se me aceitar. Ela sorriu através das lágrimas. Sim, aceito. O casamento foi marcado para 2 meses depois. Tempo suficiente para preparar tudo. E para a sociedade local começar a digerir, ou tentar digerir, a notícia explosiva. Um barão casando com uma ex-escrava. A reação foi mista. Alguns vizinhos cortaram relações completamente. Chamaram Expedito de louco, de desonrado. Mas outros, vendo a felicidade genuína de Expedito, algo que não viam há 5 anos, apoiaram discretamente. E, no fim, Expedito não se importava. Ele tinha passado 5 anos morto por dentro. Agora estava vivo de novo. E nenhum julgamento valia mais que isso. O casamento aconteceu numa manhã clara de primavera, na pequena capela dentro da própria fazenda. Cerimônia simples, apenas pessoas próximas. Dona Firmina, alguns trabalhadores da fazenda, pouquíssimos vizinhos. Isadora usava um vestido branco simples que realçava sua beleza única. Os cabelos longos, soltos, caindo como cortina de seda negra, até muito abaixo da cintura. Os olhos cinzas brilhando de felicidade pura. Quando Expedito a viu caminhando até ele pelo corredor da capela, sentiu o coração transbordar. Sou o homem mais sortudo vivo, pensou.
Quando o padre os declarou marido e mulher, Expedito beijou Isadora sob aplausos sinceros, embora poucos, dos presentes. A vida de casados foi feliz, mais feliz do que qualquer um dos dois imaginara ser possível. Isadora assumiu a administração da casa grande com competência natural. Tudo funcionava perfeitamente. Mas mais que isso, ela trouxe alegria. Risos voltaram àquelas paredes, música, conversas, vida. E 1 ano após o casamento, algo milagroso aconteceu. Isadora deu à luz uma menina, linda, pele morena como a mãe, cabelos lisos e negros. E, para espanto absoluto de todos que vieram visitar, olhos cinzas claros, herdados da mãe. Chamaram-na Clara, em homenagem aos olhos. Expedito segurou a filha recém-nascida nos braços e chorou de alegria. Aos 41 anos, finalmente era pai. 2 anos depois, nasceu um menino. Pele um pouco mais clara que a irmã, mistura perfeita dos 2 pais. Cabelos escuros e lisos, olhos castanhos escuros como o pai. Chamaram-no Teodoro. A casa grande, que fora silenciosa e morta por tanto tempo, agora estava cheia de vida. Crianças correndo pelos corredores, rindo, brincando, gritando. Expedito nunca fora tão feliz na vida. Mas Isadora não se contentou apenas em ser esposa e mãe. Ela tinha seu um projeto. Com total apoio de Expedito, criou uma escola na fazenda, para os filhos dos trabalhadores. Começou pequena, 5 crianças. Ela ensinava o básico que aprendera com os tutores. Ler, escrever, aritmética. A escola cresceu. 10 crianças, 20, 30. Outras crianças da região começaram a vir. Muitas delas mestiças, como Isadora. Enfrentando preconceito por terem aparência diferente, Isadora as acolhia todas. E ensinava algo além de ler e escrever. Sua diferença não é maldição, é presente. Abracem quem vocês são. A escola continuou crescendo. 50 alunos, 100 alunos. Isadora contratou mais professores, expandiu o prédio. Em 5 anos, sua escola educava mais de 200 crianças. 10 anos após o casamento, Expedito e Isadora eram respeitados na região. Não por todos. Alguns ainda os olhavam com desdém. Mas por muitos, porque provaram algo poderoso. Amor verdadeiro supera qualquer barreira. A beleza física única de Isadora, que quase fora sua ruína, tornou-se símbolo de algo maior. Quando as pessoas viam seus olhos cinzas agora, não viam mais aberração, não viam mais curiosidade. Viam mulher forte, que superou o destino cruel. Construiu família linda, educou centenas de crianças. Expedito viveu até os 75 anos. Seus últimos anos foram repletos de alegria que nunca imaginou possível. Viu os 2 filhos crescerem. Clara se casou com um médico. Teodoro assumiu a administração da fazenda. Viu os netos nascerem, 12 ao todo, vários com os olhos cinzas herdados. E morreu em paz, cercado por Isadora, pelos filhos, pelos netos. Suas últimas palavras foram para Isadora. Obrigado por me trazer de volta à vida. Isadora viveu até os 78 anos. Continuou dirigindo a escola até seus últimos dias. Quando não conseguia mais caminhar, ensinava sentada numa cadeira. Quando morreu, 3.000 pessoas vieram ao funeral. 3.000. Antigos alunos, filhos de antigos alunos, trabalhadores da fazenda, vizinhos, pessoas de cidades distantes que conheciam sua história. A escola que fundou continua funcionando até hoje. No hall de entrada, há um retrato imenso dela aos 40 anos. Cabelos negros lisos caindo até o chão ao redor dela, como manto escuro. Olhos cinzas claros olhando diretamente para quem entra. Não é mais símbolo de diferença que assusta, é símbolo de beleza que inspira. Embaixo, uma placa de bronze. Baronesa Isadora de Sá e Albuquerque. Provou que a verdadeira beleza está em quem somos, não apenas em como parecemos. Cada ano, os descendentes se reúnem. São mais de 500 agora, espalhados por todo o Brasil. Alguns no exterior. Muitos herdaram os olhos cinzas, característica genética rara que passa através das gerações. Na reunião contam a história. Como Isadora foi quase vendida para destino horrível. Como o barão Expedito pagou uma fortuna absurda para salvá-la. Como se apaixonaram. Como construíram família e legado. Como provaram que amor vê além das aparências. Esta história ensina várias lições fundamentais. Primeira, nunca julgue apenas pela aparência.
Isadora tinha beleza física única, mas sua verdadeira beleza estava no caráter. Segunda, fazer o certo às vezes custa caro. Expedito pagou 50 contos de réis, uma fortuna absurda, para salvar Isadora. Mas ganhou amor e família que não tinham preço. Terceira, características físicas diferentes não são maldição. Os olhos cinzas de Isadora a tornavam alvo, mas também a tornavam única. Ela aprendeu a abraçar a diferença. Quarta, amor verdadeiro não vê barreiras sociais. Expedito era barão, Isadora era escrava. Ele tinha 40 anos, ela 28. A sociedade dizia que era impossível, o amor provou que não. Quinta, use seus dons para ajudar outros. Isadora poderia ter vivido vida confortável como baronesa. Escolheu criar escola, educar centenas, especialmente crianças diferentes como ela. Sexta, coragem é fazer o certo mesmo quando todos estão contra. Expedito enfrentou escândalo social para casar com Isadora. Alguns o rejeitaram, mas ele viveu feliz, porque seguiu o coração. A história deles não é sobre uma escrava de olhos cinzas que foi comprada. É sobre duas pessoas solitárias que se encontraram. Sobre um homem que viu além da aparência física para enxergar a alma. Sobre uma mulher que transformou o destino cruel em legado lindo. Sobre amor que supera absolutamente tudo. Hoje, mais de 160 anos depois, os descendentes de Expedito e Isadora ainda carregam os olhos cinzas, característica genética rara que poderia ter sido perdida, mas sobrevive, passando de geração em geração. Cada criança nascida com olhos cinzas é lembrada da história da bisavó Isadora, de como ela quase foi destruída por sua diferença. Mas em vez disso, foi salva, amada, celebrada. E essa história se repete. Toda vez que alguém com aparência diferente é aceito, amado, celebrado. Toda vez que alguém escolhe ver além do superficial. Toda vez que amor vence preconceito. Isadora e Expedito deixaram mais que descendentes. Deixaram exemplo. Mostraram que beleza física chama a atenção, mas beleza de caráter conquista coração. 50 contos de réis podem comprar liberdade, mas apenas amor verdadeiro compra felicidade. E as características que nos tornam diferentes podem ser exatamente as que nos tornam extraordinários.